O planeta Júpiter, que é tido na astrologia tanto antiga como a contemporânea também, os astrólogos continuam a chamar de o grande benéfico. Ele começou um novo ciclo ao entrar no signo de Áries, que é um signo de fogo, que é um signo dinâmico também, um signo de iniciativa, dos inícios e tal. E lá encontrou também o chamado pequeno benéfico, que é Vênus, tido também como os dois planetas benéficos da astrologia. Se bem que essa é uma questão muito, né, superficial, você dizer que um planeta é benéfico, que o outro é maléfico, que um signo é bom, que o outro signo é ruim. Isso depende muito, isso é muito subjetivo, porque o que pode ser bom para um pode ser ruim para outro. O que pode ser bom para uma pessoa hoje pode ser ruim amanhã. Então, eu não sou muito fã de Júpiter, não. Eu tenho Júpiter na primeira casa e não vejo lá esses grandes benefícios. Também observo há muito tempo, Júpiter na primeira casa de países também não é muito bom. Eu vi os astrólogos dizendo, quando Júpiter passar pelo ascendente do Brasil, vai ser um boom, vai ser uma maravilha. Eu dizia, não, não é assim. Não é assim. A vida real é muito diferente da mitologia, é muito diferente do que se você sonha na astrologia. O que a gente está vendo aí, inflação, desemprego, briga entre poderes. O judiciário ele está forte. Uma das coisas que Júpiter fez ao mexer com o ascendente do Brasil, o ascendente da independência, foi fortificar o judiciário. Apesar do bolsonarismo, ele sonhar em destruir o Supremo, em fechar o Supremo, e acha que vai prender ministro, que vai caçar ministro. Bolsonaro deu um outro tiro no pé ao afrontar o Alexandre de Moraes, querendo abrir ação. Ele fez de uma forma correta, né? Foi pelo lado jurídico, apesar de ser uma afronta que eu acho desnecessária, uma agressão desnecessária. Entrou com uma ação por abuso de autoridade do ministro do Supremo, que está fazendo o papel correto. O Alexandre de Moraes, a meu ver, é um dos melhores ministros que entraram nos últimos tempos. Não só porque ele está encarando a horda bolsonarista de frente, com coragem, com competência, mas porque realmente ele é competente. Ele não entrou na politicagem daqueles, né? Inclusive tem um ex-ministro aí dando entrevista que se aposentou recentemente, fica dizendo, o ativismo judicial, a política não pode se criminalizar a política. Aquele papo, aquele cheiro mole que os ministros do Supremo antigos sempre tinham essa mania. Vamos manter a harmonia e deixar a política fazer o que quiser. O Alexandre de Moraes, ele está agindo corretamente como juiz, que é, como defensor da Constituição, como defensor da democracia e das instituições, ele está agindo com toda a coragem e com toda a competência. Esse papo de liberdade de expressão não dá direito a cometer crimes. E a posição de Júpiter pelo ascendente do Brasil fortaleceu muito a questão do judiciário. O TSE não está dando moleza para as fake news do bolsonarismo, não está dando moleza para o Bolsonaro e está defendendo com unhas e dentes a votação do sistema da urna eletrônica, que é fundamental para o Brasil, para acabar com aquela roubalheira. Inclusive aqui no meu estado, uma vez, sumiram urnas no município aqui vizinho, deu maior rebu, depois quebraram o fórum, depois trocaram de prefeito por causa disso. Voto impresso, pataquada, isso é só para tentar roubar as eleições. Então, o voto impresso, isso é coisa do passado, é coisa de golpista. A urna eletrônica funciona, sempre funcionou, e o Supremo e o TSE estão agindo aí, conforme Júpiter passou pelo ascendente do Brasil, isso ele fortaleceu ao passar por Aquário e ao passar por Peixes. Obscurantismo, esse tipo de coisa, Júpiter não foi a favor. O Júpiter fortaleceu muito a medicina, as vacinas, que está fazendo voltar à normalidade, e bateu de frente contra o obscurantismo. Isso foi uma ação de Júpiter. Mas Júpiter, como eu disse, ele não é tão grande benéfico assim. Eu já vi um astrólogo dizer um dia desse, numa entrevista, que ele seria o Midas, tudo que ele toca vira ouro. Não é bem assim, não. Ele toca e faz crescer muita coisa ruim. Se você tiver um tumor, ele faz o seu tumor crescer. Se você tiver obesidade, você vai ficar mais gordo. Se você tiver diabetes, sua diabetes vai aumentar. Então,
é muito subjetivo chamar de grande benéfico, benéfico ou maléfico. Assim como Saturno, que na maioria das vezes ele traz peso, traz lentidão, traz muito trabalho, traz cansaço, isso é certo. Mas ele é o alicerce. Uma casa sem alicerce, ela não fica de pé. Ele é a estrutura óssea do nosso corpo. Sem o nosso esqueleto, a gente não conseguiria andar, seria um molusco aí qualquer. Então, chamar de um grande benéfico, um grande maléfico, isso, todo planeta ele é necessário dentro de uma carta natal, cada um mostra um direcionamento e nem sempre ele vai trazer coisas boas. Ele pode vir num retorno e trazer muitas coisas boas para você, mas assim como o retorno solar, nem todo retorno solar é bom, nem todo retorno de Júpiter é bom. Teve astrólogo dizendo que o Moro estaria passando por um retorno de Júpiter e que por isso ele seria um excelente ministro da Justiça, seria um candidato forte à presidência. E eu fiz análise, está lá no meu blog, eu disse que não. Ele traz o julgamento, assim como o arcanjo Gabriel, o arcanjo da justiça, se ele for chamado para fazer justiça, nem sempre ele vai trazer a justiça a seu favor, mas ele vai exigir justiça de você. Você está vivendo dentro dos parâmetros da justiça para você querer justiça a seu favor? Então é o que eu disse sobre o Moro. Se ele foi justo nos julgamentos em Curitiba, se ele era um juiz justo, ele iria colher os frutos do retorno de Júpiter. Mas como ele foi um juiz parcial, ficou provado no julgamento do Supremo, hoje em dia a própria PGR se posiciona contra a Lava Jato, então que ele ia colher o que ele está colhendo aí, investigações no TCU, os inimigos dele, que são, em geral, da esquerda, o PT, o Lula, estão sempre batendo nele, problema com a candidatura a presidente não mingou, fez uma ondinha, depois desapareceu, além de problemas de acusações aí de envolvimento de contratos que não estão bem explicados e assim por diante. Então, voltando ao Júpiter em Áries, chamar de grande benéfico não é bem assim não. Ele pode ser muito maléfico para muitas pessoas que ele entrou em Áries e que tiver configurações ruins dentro da carta natal dessa pessoa. Então, não, o Júpiter entrou em Áries, eu sou ariano, vou ficar rico. Não, não é bem assim não. Vai depender de como o Júpiter se posiciona dentro do seu mapa, as faces que ele vai iluminar, as, as quadraturas que ele vai tocar, os aspectos inteiros que ele vai tocar, se tem muito fogo no seu mapa, se tem muita água, se tem muita terra, como ele vai preencher os vazios dentro do seu mapa. Agora, essa presença dele junto com Vênus aí e Quirón, ele pode ajudar a curar muitas feridas dos arianos, ele pode beneficiar em questões amorosas dos sagitarianos, questões de prazer, aqueles que se sucumbem, que estavam na melancolia, aparecer questões de prazer sexual para os sagitarianos, ele pode favorecer em questões jurídicas para os leoninos, especialmente esses três signos de fogo, mas também na questão da cruz, né? A cruz cardinal, ele vai mexer com a vida também dos cancerianos, porque ele vai fazer quadradura com os cancerianos, questões profissionais dos cancerianos, questões familiares dos capricornianos, questões de relacionamentos, associações, justiça dos librianos e questões pessoais, imagem, personalidade, vai mexer aí dos próprios arianos. Mas varia de pessoa para pessoa, sua carta está boa, se não está. Essa entrada dele também mexe aí do cruzamento de duas linhas importantes na Umbanda, que é a linha de Ogum com Xangô, e também de Yansan com Ogum, todo esse cruzamento de fogo e água, Obá para uns, e até Iemanjá para outros, porque ele é um signo, um planeta que se exalta em Câncer. Então ele também tem esse cruzamento aí com Iemanjá, com as questões profundas das linhas de águas, com as questões do Oriente. Júpiter mexe muito com as linhas de Oriente. Ele é o oposto de Mercúrio. Mercúrio eu costumo ver na banda astrológica muito mais ligado a essas questões de ciganos, de Oriente e tal, de hindus, mas Júpiter também, ele está muito, faz o mesmo eixo aí dessa ligação com o Oriente.
com os sheiks, com os ricaços, com os sultões. Ele é um símbolo realmente de riqueza, mas nem sempre quando ele entra num signo significa que ele vai trazer riqueza para você.